Senhoras e senhores, está começando mais um Pode Contar, o podcast da Confirpro Contabilidade. E eu, Carlos Júnior, pela 23ª vez, rufe os tambores, pela 23ª vez nós estamos aqui para te ajudar a gerenciar melhor, para ajudar você a conhecer o seu negócio e que você consiga usar as técnicas que nós apresentamos aqui a cada episódio para que seu negócio cresça, para que você aprenda, para que você desenvolva. E a gente está aqui neste episódio com o intuito de fazer você entender um pouco mais como que você está administrando as pessoas. Nós sabemos que quando se trata de seres humanos, quando se trata de negócio, de projeto e aquilo que tem pessoas envolvidas, a nossa tendência é se desorganizar. Porque as pessoas têm visões diferentes, as pessoas elas têm culturas diferentes, educação diferentes. E o que nós podemos fazer para conseguir contribuir, para pegar toda essa diversidade, canalizar em resultado e fazer com que o seu negócio, junto com essas pessoas, elas cresçam? E hoje eu chamei aqui um amigo meu, Dr. Alberto Neri, para que juntos nós possamos desmistificar algumas coisas e algumas intenções e algumas visões para ajudar você a crescer e você a aprender e ensinar as pessoas que estão abaixo de você ou trabalhando ali com você também. E eu quero agradecer ao Dr. Alberto Neri por estar aqui comigo neste episódio, para que junto nós possamos conversar com a galera. E eu queria pedir que você se apresentasse um pouco para que eles te conhecessem melhor, doutor. Obrigado pelo convite, por poder participar aqui do podcast de vocês, falando nessa área de desenvolvimento humano, que é uma das áreas onde eu atuo, né? Eu sou psicólogo de formação e atuo tanto na parte educacional como na parte clínica. Então, a parte clínica é aquela coisa que a gente já sabe como funciona, consultórios, pacientes, e a parte educacional, eu trabalho tanto com o treinamento e a educação de psicólogos, estudantes de psicologia, dentro da minha área de estudos, que é a logoterapia, e trabalho também, em alguns casos, com educação corporativa, né? Onde a gente vai e tem um olhar mais para ambientes administrativos, o desenvolvimento de pessoas ali. Então, são as áreas de atuação que eu tenho hoje. E aí eu te faço uma pergunta, doutor, já começando o nosso podcast, e você pode até discordar de mim, mas dentro dessa... E a gente vai começar a entender isso aqui agora, mas dentro da minha trajetória eu começo a perceber que se tem alguma coisa que o ser humano tem capacidade é se desorganizar, né? E fica parecendo que a gente como líder, como gestor, ou a gente que tem ali uma certa administração sobre uma certa quantidade de pessoas, a gente está o tempo inteiro tentando organizar, né? Qual seria esse motivo, você que é um entendedor da mente humana, né? Qual será esse motivo que o ser humano tem tanta capacidade de se desorganizar assim no dia a dia? Eu entendo que uma das coisas que acontece, vamos dizer, isso vai tanto para o âmbito individual quanto para o âmbito coletivo. No âmbito individual, podem ser N razões pela qual uma pessoa, vamos dizer assim, perde o foco do que ela tem que fazer, né? Se desorganiza. Pode ser excesso de atividades. Então, às vezes, a pessoa tem tantas coisas para fazer que ela não consegue gerenciar. Pode ser alguma questão realmente de um desajuste. Ela tem lá algum transtorno de déficit de atenção, né? Ela não consegue alguma hiperatividade, algo. Então, para ela é mais difícil, o funcionamento dela não contribui. Pode ser falta, em muitos casos eu vejo isso, é falta de aprendizado. Ninguém nunca ensinou para essa pessoa como fazer. Vou pegar um exemplo bem simples na escola. Então, às vezes a criança ou o adolescente ele tem dificuldade em se organizar para os estudos. A tendência hoje em dia sempre se fala, é um TDAH. Mas muitas vezes não, muitas vezes é porque não foi ensinado. Essa é a sigla da vez, né? O TDAH. Alguns casos de fato, né? E aí é uma outra situação e tem que ser tratada de outra forma. Mas muitas crianças hoje em dia, o que falta para elas é alguém que ensine. Porque os pais nem sempre têm tempo, colocam na escola, delegam para a escola uma função que não é da escola, que é a da educação maior, né? Mais ampla, assim. A escola tem muitos alunos, não tem um olhar individualizado, não tem um acompanhamento, a criança vai levando ali. Então ela não aprende a organizar os horários dela, a organizar o material dela, a organizar o uniforme, até porque uma criança muito pequena não sabe fazer isso, e ninguém nunca ensina. Então ela nunca adquire um método, ela não aprende a estudar. Os pais nunca chegam, olha, como faz um resumo? Como você estuda para uma prova? Como você faz? Não.
né? Como faz a lição de casa. Então a pessoa não aprende e ela leva isso para a vida. Então acho que essas são as principais razões, isso no âmbito individual. Tá. No âmbito coletivo, aí tem outras circunstâncias, mas que não deixam de ser parecidas. Em algumas empresas ou organizações, o que acontece? A empresa ou organização não tem um foco. Ela não tem um objetivo, ela não sabe onde ela quer chegar. Com isso, ela fica, vamos fazer isso. Aí, de repente, na outra semana muda, agora vamos fazer aquilo. No outro mês, mudou de novo. Aí as pessoas não conseguem mesmo, porque elas também não sabem, elas não têm uma orientação. Perfeito. Pode acontecer isso. O acúmulo de funções também às vezes acontece, tanto com o colaborador como com a empresa. Aí não é que a pessoa ela se desorganiza, é que ela às vezes não tem tempo hábil para fazer tudo que precisa ser feito do jeito que se espera. E aí, na individualidade, cada um vai resolvendo de um jeito. Alguns desenvolvem suas estratégias, outros não. Então, em alguns casos, é falta de liderança. Até existe vamos dizer, uma diretriz, um norte, mas na hora da execução, as posições chaves, os líderes, ou eles não têm preparo, ou eles não estão bem informados, ou eles não têm capacidade mesmo. Tem pessoas que não poderiam estar em posição de liderança, mas acaba que estão. E isso atrapalha o andamento. Então, são várias razões. Se a gente percebe isso de uma forma crônica, por exemplo, na organização, não adianta chamar o colaborador que ele é desorganizado e achar que se você instruir ou você trocar, colocar outro lugar, vai resolver. Porque é uma coisa crônica, é organizacional. Ok. Agora, uma vez que organizacionalmente já saiba-se que não, agora a gente está organizado, a gente tem liderança, a gente tem um cronograma, está tudo certinho do jeito que tem que ser. Aí a gente até pode levar para o individual, porque agora a pessoa não tem... não é a organização que está atrapalhando o desempenho individual dela. Agora é uma coisa mais individual. E aí tem que tratar caso a caso, tem que entender a pessoa. Às vezes são outras questões que não é déficit de atenção, não é hiperatividade, não é falta de aprendizado, não é falta de capacidade, mas às vezes aquela pessoa está na vida particular dela, enfrentando alguma dificuldade que está atrapalhando o desempenho dela no trabalho, a capacidade dela de se organizar, de entregar. Então, não adianta. Nesse caso, você tem que fazer o quê? Tá, como eu posso te ajudar fora daqui para que você tenha aí uma vida mais saudável, você resolva suas questões, para que aqui você também consiga desempenhar melhor. É muito complexo, né? É todo um ecossistema aí que vai gerar saúde mental, resultado e tudo mais. Sim, e tudo que se trata de ser humano é complexo, né? Não dá pra gente poder falar que é simples de lidar, porque as pessoas elas são muito individualizadas, cada um tem suas características, cada um tem a sua forma, cada um tem os seus traumas, tem a sua criação. Né? Então, essa diversidade ela traz uma complexidade para o dia a dia. Né? A gente tem que ser muito realista nesse sentido. Mas eu te faço essa pergunta inicial, né? Por que as pessoas têm essa capacidade de se desorganizar? Porque a gente, como líder, né, em algumas situações, eu acredito que você que está me assistindo aí também, né, e que tenha também essa responsabilidade de liderar a gente, né, tem essa sensação que parece que a gente está o tempo inteiro tentando organizar uma coisa que está desorganizada, organizar uma coisa que está desorganizada, né? E isso passa por gente, né? Nós somos complexos, né? E no último episódio de podcast que nós tivemos aqui, e você que não nos assistiu, espero que você volte lá no episódio 22 e assista, a gente estava falando sobre uma metodologia de gestão, né? E é uma metodologia que vai exatamente para esse lugar que você acabou de falar, né? Se organizar para conseguir explicar, na maioria das vezes, o óbvio, né? Não subestimar o óbvio. Aquilo que é o óbvio para você, ele não é o óbvio para o outro, né? E isso faz que muitas vezes as pessoas elas sigam sem direcionamento. Por quê? Porque eu acho que ela me entendeu. Porque eu acredito que ela tenha me entendido. Porque eu acredito que ela está fazendo exatamente o que eu esperei, né? Mas eu não certifiquei que realmente ela entendeu o que eu estava querendo passar. E a gente percebe que, às vezes, nas organizações, a desorganização acontece exatamente por isso. Essa é uma das habilidades de liderança, comunicação. Então, quando a gente fala, né? Talvez a questão não esteja no planejamento, esteja na execução. Porque, vamos dizer, um conselho de uma empresa ou a alta gestão de uma empresa define um planejamento,
faz lá os seus projetos, coloca os seus objetivos, só que não são eles que vão executar. Eles vão administrar aquilo, gerenciar, cuidar de outras questões maiores, né? Enfim, isso para que a execução do dia a dia chegue, né, a todos os colaboradores vai depender da cadeia de liderança. Isso que você falou é um dos aspectos fundamentais, porque se na comunicação a informação já não chegou como ela deveria ter chegado, exatamente isso. Ah, mas eu falei, tudo bem. Você falou A, ele entendeu A? Exatamente. Você tem certeza que a pessoa entendeu? E é normal, não é? Isso, veja, mas isso não é uma coisa. Mas eu mandei um e-mail. Ou coloca ali, olha lá, tá com cópia, né? Enfim. E aí você está em cópia, exatamente. Você está copiado, né? Mas a pessoa tem 200 cópias, porque todo mundo copia. Aí você gera um problema de excesso de informação. E um monte de gente que nem precisava estar copiado tá, e aquilo que ele precisava ver, ele não vê. Porque tem um excesso de informações ali. É uma outra questão. Às vezes você quer comunicar muito e acaba não comunicando nada. E quem precisa ficar sabendo e da maneira que... não fica. Então, esse é um outro ponto, é um ponto importante também. Precisa ser considerado. Mas o óbvio nem sempre é óbvio para a pessoa. E mais, né, a maneira que a gente comunica muda muito a compreensão do outro. Então, nada como, em muitos casos, você conferir. Tudo bem? Você compreendeu, precisa de alguma ajuda e tal. E às vezes a gente não faz isso. Ah, não, mas eu falei. Exatamente. Não, isso traz problema tanto no trabalho, na liderança, no resultado, como traz problema em casa também, na família, com os filhos. Você percebe que a comunicação é a base da sociedade, né? É a base, um dos principais. Um dos principais meios, né, para que as coisas aconteçam. As pessoas que conseguem se comunicar e que muitas vezes os problemas não estão nas respostas simplesmente, né? Às vezes os problemas estão nas perguntas, né? Às vezes o cara eu fiz uma pergunta, eu queria dizer algo, né? Mas eu perguntei de uma outra forma, ele me respondeu exatamente aquilo que eu perguntei e eu acho que ele me respondeu errado. Então, a gente percebe que a comunicação, se eu não tomar cuidado com as duas vias, tanto com a resposta quanto com a pergunta, eu posso ter um ruído muito grande, né? Ao ponto de trazer toda essa desorganização humana dentro das relações da companhia. E hoje, por exemplo, a gente trabalha fala-se muito, né, nas empresas, nas escolas, nas organizações, da comunicação não violenta. Comunicação não violenta. O que é a comunicação não violenta, né? Que foi criada lá pelo Marshall Rosenberg. Ela é uma forma de comunicação onde ele se inspirou em uma teoria psicológica para criar, que é o humanismo, do Carl Rogers, que é um dos grandes nomes da psicologia. E o Carl Rogers, ele fala da comunicação como uma ferramenta importante nas relações humanas, mas também muito para o trabalho dele, que era um psicólogo clínico. Então, veja, por que é tão comum, às vezes, a pessoa chega na terapia, aí falando do outro lado, né, onde eu atuo, e a pessoa fala assim, nunca ninguém entendeu isso que eu falei como você entendeu agora. Ou a própria pessoa fala, nossa, eu nunca tinha entendido isso. Do que a gente está falando? De comunicação. A psicoterapia, no final das contas, é um processo de comunicação de duas pessoas, onde você tem lá um objetivo de compreender certas questões, certas dinâmicas. Não é à toa que na psicanálise, né, que é uma das teorias que inventou a noção de psicoterapia, falava-se de a cura pela fala. Se a gente está falando da cura pela fala, a gente está falando a cura através da comunicação. Porque é o falar, é o ouvir-se falando, é o refletir sobre o que eu falei. Então, sim, essa questão ela é fundamental, não somente num trabalho terapêutico, mas na gestão de uma organização também. E é por isso que hoje, talvez eu não tenha escutado tanto quanto nos últimos anos, após a pandemia principalmente, né? A necessidade das organizações, quando se trata de colaboradores, de pessoas, né? Essa gestão mais humanizada, de a gente fazer com que os colaboradores eles sejam participantes dos projetos, eles tenham um lugar de fala. Está um pouco relacionado a essa junção da psicologia com o mundo corporativo, que tem uma visão muito mais capitalista, né? E às vezes acaba esquecendo um pouco dessa
desse humano mesmo, né? O lado de cada pessoa, porque cada pessoa, além de um colaborador de uma empresa, também é um pai, um irmão, uma namorada, uma mãe, um filho. Tem outras responsabilidades, tem outros aspectos da vida que a pessoa tenta equilibrar, né? Então não dá para a gente ignorar isso, né? E tem um outro fator que acho que também está muito ligado à psicologia, à comunicação e que vai impactar diretamente na gestão e nas relações profissionais, que é a faixa etária da pessoa. Uhum. E a gente ouve muito sobre isso, né? Na noção de gerações, a geração dos baby boomers, geração X, Y, Z, millennials, tal, tudo, e por aí vai. Isso impacta. E por aí vai que a gente não sabe onde vai parar, Não né? sabe, Mas tá indo. vai aumentando só, né? É totalmente diferente um jovem de 18 anos que entra numa empresa e a maneira que ele pensa e uma pessoa de 60 anos que está naquela empresa também, naquela mesma empresa. Um exemplo bem simples, que é super atual, que está acontecendo, que tem tudo a ver com isso, é a questão do home office versus o trabalho presencial. E a gente vê, essa é uma questão, antes de qualquer outra coisa, não é uma questão organizacional ou de trabalho, essa é uma questão psicológica, Sim, emocional. Sim. Por que para essas gerações mais novas... Já tem virado uma briga ideológica. Aí vira ideologia e tudo mais. Mas vamos olhar pelo outro lado. Por que para essa geração de jovens, para eles é uma coisa que faz menos sentido o trabalho presencial, enquanto para gerações mais antigas, o trabalho presencial é quase que a preferência número 1. Uhum. Por várias razões, porque os jovens têm mais facilidade em funcionar através dos meios de comunicação digitais, enquanto às vezes uma pessoa mais velha não se adaptou tão bem. Ela tem uma certa dependência de outras coisas. Precisa estar lá no tete-a-tete, conversar, ouvir. Esses jovens talvez tenham adquirido uma autodisciplina maior, trabalhando ali com o computador dele de qualquer lugar, do que uma pessoa que trabalhou a vida inteira só no escritório. Uma outra questão, a pandemia, ela obrigou que em muitas empresas, por quase 2 anos, as pessoas ficassem só no home office. Então, a pessoa ficou ali trabalhando 2 anos e ela falou, entreguei da mesma forma, não mudou, então por que eu tenho que voltar para o trabalho presencial? E mais, um jovem de 22 anos há 30 anos atrás, normalmente ele já estava ou querendo morar sozinho, ou pensando em se casar, ou fazendo o financiamento da casa própria dele. Ele tinha alguns objetivos na vida que às vezes já tinham até filhos, já eram casados, que meio que obrigavam ele a ter um compromisso maior com o trabalho, uma dependência maior do trabalho. Certo. Hoje em dia, um jovem de 22 anos, boa parte das vezes está morando em casa com os pais. Então, se ele sair do emprego, ele não vai ficar numa situação de vulnerabilidade. Okay. Ele vai esperar um pouquinho e tal. E eu acho que em alguns setores da economia hoje, inclusive, existe uma boa oferta de emprego. Então a pessoa fica desempregada basicamente se ela quiser. Não e a gente olha até pelo CAGED recentemente, ele trouxe que foi gerado mais de 100 mil empregos nesse último semestre. Sim, ainda mais se a gente fala de empregos para cargos mais qualificados, né? Por exemplo, na contabilidade. A pessoa que ela tem a formação dela, tem uma certa experiência, ela vai ter uma empregabilidade boa. Talvez não nas condições que ela gostaria, obviamente. Mas ter um emprego, ter algo para fazer, ela encontra. O pessoal da área de tecnologia encontra algo para fazer. Às vezes não o ideal, mas está lá. Mas a pessoa faz a escolha. Ela fala, não, eu prefiro, enquanto eu não encontro o ideal, eu vou ficar aqui na minha. Eu vou gastar menos, vou ficar na casa dos meus pais. Tem um apoio, algo que não existia. Isso muda a dinâmica também. Não, entendi. E assim, quando a gente fala desse conflito de gerações, e talvez é um problema que as empresas talvez elas não tinham, porque elas estavam totalmente adaptadas a uma geração passada, e agora, por causa da tecnologia, por causa dessa revolução tecnológica que o mercado ele sofreu, ela teve que inserir numa velocidade muito grande uma geração mais atual, que conseguia dominar mais essa tecnologia. As empresas também elas começaram a ter mais um problema,
que é exatamente esse conflito de gerações, né? Sim, Eu sim. tenho aqui do lado pessoas que sempre foram eficientes, pessoas que continuam sendo eficientes dentro daquilo que foi designado para elas, mas eu tenho do outro lado outras pessoas eficientes também de uma outra forma, mas que querem um outro tipo de tratamento, né? E a gente percebe o quanto que as empresas aí elas têm se perdido em relação a isso, porque ou elas vão para o lado mais do 100% home office, porque agora esse é o novo escopo, é isso que a gente trabalhar, eu acabo perdendo todo esse histórico, essa outra eficiência que tem também por aquelas pessoas de uma geração anterior, né? Ou eu vou pro lado de não, tem que ser 100% presencial e eu perco também um pouco dessa criatividade, um pouco dessa juventude, né? Como que eu, Carlos, ou eu, dono de empresa que está nos assistindo, né, consegue minimizar esse impacto? Porque eu acho que não evitar esse impacto é muito difícil, mas eu acho que minimizar é possível. O que eu vejo vai muito do ramo, né? Tem ramos que não tem o que fazer. Tem ramos de negócio que, né, como que um metalúrgico vai trabalhar de home office? Não existe. Sim, a pessoa tem que estar lá. Então a gente já tem essa limitação. A gente está falando de ambientes normalmente de escritórios, né? Empresas com ali uma organização que pode, né? Trabalhos mais administrativos. Então já tem essa limitação. Mas o que eu vejo muitas empresas fazendo tem a ver com... São duas coisas. Elas trabalham com um modelo híbrido. Então nem 100% uma coisa, nem 100% outra. E muitos trabalham com base em métricas também. Então tá bom. Você está me dizendo que você consegue? Vamos medir. Vamos medir. Se você comprovar para mim que você consegue, está tudo bem. Senão a gente... Né? Mas é complexo. Agora, tem um outro fator que eu acho que está somado a tudo isso. Eu diria que é uma camada, talvez até mais profunda, que influencie tudo isso. E a pandemia, ela acho que fez com que isso aí viesse à tona, né? Acentuasse. As pessoas estão muito preocupadas e atentas para viver uma vida que faça sentido para elas. É a busca do sentido, que é justamente o que eu estudo lá na psicologia, dentro dessa corrente que é a logoterapia. Isso seria mais ou menos a causa para morrer? Também, né? Aquilo pelo que eu vivo, ou seja, o que eu dedico à minha vida, normalmente também está associado a algo que eu até morreria por. Né? Mas aí a gente está falando de coisas ainda maiores. Mais extremas. Porque tem várias categorias, vários níveis de fontes de sentido para a vida da gente. Há algumas que são irrelevantes. Se tiver lá, legal. Se não tiver, você vai facilmente superar. E outras que são mais importantes. Né? Mas o que acontece? No passado, nesse outro modelo de vida, as pessoas então tinham muito claro, né? Para elas, se ela formasse uma família e sustentasse a família dela, era quase que o suficiente. As aspirações de sentido estavam muito ligadas a isso, quase que é uma sobrevivência. Então, essa pessoa suportava muitas coisas, talvez mais por conta disso. Quando a gente fala de um indivíduo contemporâneo, que ele, às vezes, formar uma família, ter uma estabilidade financeira, nem é a prioridade dele. Nem é. Então, não adianta você colocar para ele, olha, você vai manter o seu emprego. Tá, mas não é isso. Eu nem sei se eu quero estar nesse emprego. Não motiva a pessoa, não é fonte de sentido. Porque, às vezes, ele está voltado para outras coisas. As experiências que ele quer ter na vida, né? Outras realizações, o que ele quer aprender, as pessoas com quem ele quer se relacionar. E às vezes ele não encontra isso no ambiente corporativo que ele está e ele fala, bom, então qual é o sentido de eu estar aqui? O meu salário? Ele não depende desse salário para sustentar, né? Outras fontes de sentido maiores, que seria a esposa, os filhos, etc. Então, quando ele põe na balança, ele se questiona. E por que a pandemia acentuou muito isso? Porque durante a pandemia, as pessoas, né, numa situação de ver muita gente ficando adoecida, perdendo a vida. Os jovens, principalmente, olharam para isso e questionaram, tá,
E Precisaram aí? ressignificar, né, aquilo Essa que eles tinham pessoa como passou a visão. vida inteira, agora aconteceu isso. E o que ela levou dessa vida? Se dedicou, né? E no final parece que não aproveitou outras coisas boas da vida. Então isso fez com que essa geração atual Desse uma colocasse na resetada. balança. Porque Exatamente. a gente percebe que tem uma geração que ela vem, já seguindo um pouco da linha dos seus antepassados ali, dos seus pais, dos seus avós, né? E já cresce um pouco com essa visão, né? Que trabalho acima de todas as coisas. E aí parece que a pandemia deu uma resetada assim na cabeça da galera, no sentido de querer entender um pouco o que é importante e o que não é. Sim. Né? Tive tempo para refletir, né? Eu não conversei com muita gente ali, né? Na grande maioria das situações, as pessoas ficaram realmente afastadas, né? E não conseguiam trocar muitas ideias. E parece que as pessoas eram meio que uma ressignificada na vida e no sentido da vida. Na questão do que tem valor de verdade para No ela. que tem valor. No que Tem valor, porque o que a pandemia fez? Ela trouxe diante de todos algo que às vezes as pessoas só se deparavam na fase final da vida, que é a consciência da finitude. Então, é natural que um idoso olhe para a vida e faça essa reflexão, porque ele está se deparando com seus últimos dias. Então, ele faz esse balanço, vamos dizer, um balanço da vida, um balanço existencial. Mas o jovem normalmente não faz isso, ele vai vivendo e tal. Mas a pandemia meio que obrigou até um jovem a falar, realmente, a vida pode acabar a qualquer momento. E aí? O que eu estou fazendo da minha? Só que diferente de um idoso, o jovem tem condições de direcionar a vida para outros lugares. O idoso só consegue fazer o balanço. O jovem faz o balanço e fala, tá, é nessa direção ou é em outra? E isso acho que provocou realmente uma dificuldade em termos de gestão em muitos segmentos, né? Porque esses jovens estão lá e muitos não estão mais satisfeitos com o modelo atual. Hoje eu falo para você por experiência de causa, assim, né? Quantas demissões que a gente recebe, quantos pedidos de demissão que a gente recebe. E um dos grandes motivos é exatamente isso. Eu não estou vendo sentido no que eu estou fazendo, ou não estou vendo sentido aonde eu estou, e eu quero procurar outras oportunidades, né? E a gente, como empresa, né? Eu como representante aqui da Confirp, né? Que trabalho com contabilidade há um tempo e já vi essas gerações, né? Já vi a contabilidade se transformando, né? Ainda mais agora neste momento aí de contabilidade mais tecnológica, a gente começa a se avaliar, né? A gente como líder, como gestor, a gente começa a se avaliar. O que eu poderia fazer de forma diferente? O que eu poderia fazer melhor, né? E muitas vezes até essas pessoas que estão fazendo o pedido de demissão, que é mais proveitoso, né, você pedir feedback para quem está saindo, porque quem está ficando, porque quem está saindo, né, não tá perdendo nada, então não vai fazer nenhum tipo de média e vai te falar todas as coisas ali que poderiam ser melhores. Na grande maioria das vezes, essas pessoas elas também não sabem te falar o que pode ser melhor, o que pode ser feito de forma diferente. E eu acho que aí a gente volta para um problema inicial, que é essa comunicação, mas a gente entra também num outro problema, que é a dificuldade de identificar qual que é o real problema, porque às vezes o problema não está no mundo corporativo, às vezes o problema não está na empresa, né? E qualquer empresa que você for, você vai ter essa mesma dificuldade. Sim. Às vezes o problema ele não está, às vezes o problema é na empresa, né? E quando você chega na sua casa com a sua família, você tem essa mesma dúvida também, se faz sentido ali o relacionamento que você tá vivendo, né? É difícil, né? E eu sei que do outro lado ali, né? As pessoas que estão nos assistindo, elas passam por essa situação, porque todas as pessoas têm sentimento, né? Todas as pessoas passam por isso, né? E aí não falando mais para o lado corporativo, né? Não é mais um conselho para o business ali, né? Agora é o conselho para o ser humano, né? Que está assistindo esse podcast e que ele faz parte de um mundo corporativo. Antes de ele tomar uma decisão mais drástica, o que ele poderia fazer de forma preventiva para ele conseguir identificar se aquilo que ele está vivendo, aquilo que ele está fazendo faz sentido ou não? Eu acho que tem várias questões nisso daí. Uma delas ele parar para se ouvir. Muitas pessoas elas sentem esse incômodo, mas elas sufocam essa voz, elas nem querem ouvir. E como elas sufocam? Às vezes das piores maneiras. Então a pessoa recorre ali a máscaras.
né? Esse sentimento que você descreveu, a gente chamaria ali tecnicamente na psicologia de um sentimento de vazio existencial. Aí a pessoa usa lá máscaras para ocultar isso. Às vezes a máscara dela são as diversões, então ela vai ficar ali tentando se ocupar com coisas que sejam prazerosas e ela se divirta a maior parte do tempo para não ter que lidar com isso. Em alguns casos a pessoa vai viver uma vida quase que digital. Ela fica lá em redes sociais, em jogos online, coisas desse tipo. Ela troca a vida dela por outro. Algumas pessoas vão para o lado já do uso de substâncias que vão alterar a sensação dela em relação à vida de maneira geral. Álcool, drogas. Às vezes não são nem drogas ilícitas, são medicamentos mesmo. A pessoa vai atrás de um medicamento que ela não precisa, para que aquilo ajude ela a ter uma sensação um pouco melhor de bem-estar, de desempenho. Mas essas são máscaras, elas vão por algum tempo, talvez, ocupar esse lugar. Mas não vão resolver o problema. Né? Então, para a gente resolver, a gente tem que... É uma aspirina, né? É uma aspirina. Tem que ouvir essa voz interior. O melhor ambiente para se lidar com isso é a psicoterapia. Então, e as pessoas às vezes têm um bloqueio com relação à psicoterapia. Eu não vou fazer porque, sei lá, não tenho tempo. Ou, não, eu vou ficar preso naquilo. Não, eu vou ter que falar de coisas que eu não quero falar, porque você está botando o dedo na ferida. A pessoa sabe disso. Não, eu não quero gastar com isso. Mas ela não gasta com isso, mas ela gasta todo final de semana muito mais numa balada com bebida do que ela né, gastaria em algo que estaria de fato ajudando ela a resolver a crise existencial que ela está vivendo. E a dar continuidade na produtividade dela também, né? Aquele porque a vida tem que ser sustentável. Sim, é um aprendizado. Então, essa é uma outra questão. Mas outras, porque às vezes a pessoa realmente não tem condições de fazer uma terapia por qualquer razão no momento. Então, vai buscar conteúdos que vão te ajudar. A leitura de livros. Tem gente que tem preconceito de livro de autoajuda. Não deve existir isso. Poxa, tem um autor ali que escreveu um livro que te ajuda a organizar melhor o seu tempo, a pensar melhor no seu propósito de vida. Vá ler esses autores, vá ver o que ele tem para te dizer, reflete sobre isso. Ou consumir conteúdos na internet de pessoas que falam desses assuntos, psicólogos, médicos, professores, filósofos. Tudo isso vai te ajudar. Então, de fato, é um investimento que a pessoa vai fazer. Mas no contexto corporativo, é interessante, porque muitas empresas já perceberam que não adianta oferecer só para o colaborador o básico. Vamos dizer, um bom emprego, com um bom salário e um bônus legal. Não é o suficiente. Principalmente aqui a gente falando de talvez cargos mais elevados dentro de empresas maiores também. Né? Normalmente começa desse jeito, né? Esses movimentos em termos de cuidado de pessoas, etc. Tempos atrás eu estava conversando com uma pessoa que trabalha numa grande empresa, dessas empresas do ramo de luxo. E essas empresas normalmente têm uma boa condição de trabalho, né? São empregos até glamourosos, a pessoa trabalha ali naquela grife de luxo, né? Então ela está dentro de um ecossistema ali, vamos dizer, que uma pessoa gosta de estar, de maneira geral. Mas isso não é o suficiente, mesmo nesse contexto. E essa pessoa estava me dizendo que ela tinha feito um voluntariado. E eu falei, legal, mas isso foi uma coisa, sei lá, da sua igreja, né? Quando fala de voluntariado, a gente tende a pensar na igreja. Ela falou, não, é da empresa. Interessante, como assim? A gente tem lá um departamento na empresa que coordena ações voluntárias no mundo inteiro, né? Uma empresa multinacional no mundo inteiro. Às vezes vem pessoas de fora aqui para o Brasil, porque a gente tem um polo aqui no Brasil. Às vezes a gente vai para um outro país. Eu falei, como funciona? A gente se inscreve e participa. Eu falei, mas é nas suas férias? Não. Tem lá, todo colaborador tem que está inscrito, tem o direito de pegar, sei lá, uma semana do ano e se dedicar a um desses trabalhos. Falei, interessante, é uma empresa que está pensando no quê? Que em criar nesse colaborador a percepção de que ele não está só num negócio. Ele faz parte de uma empresa, de uma marca que tem uma preocupação além, que tem também um propósito.
Uhum. E não vou dizer que ele... Não sei o que levou a empresa a criar esse programa. Se foi só, vamos fazer isso para reter talentos, ou se de fato foi algo genuíno. Mas isso é secundário também, Sim, porque sim, para sim. quem está recebendo Claro. primeiro, para o colaborador que participa disso, e segundo, para as instituições que estão recebendo esse cuidado, esse recurso O financeiro, benefício existe do mesmo do jeito. mesmo jeito. Mas eu achei interessante. Talvez o caminho passe por isso. Não, e se você não hoje, né, quem tem negócio, se ele não pensar em contribuir com a sociedade de alguma forma, ele também tem tendência de ficar para trás. Recentemente eu tive a oportunidade de ir lá no SeaWorld, não sei se você conhece ali aquele parque aquático que tem Sim, parque lá nos aquático. Estados Unidos, ali na região de Orlando. E eles mudaram também o movimento deles, né? Hoje, Estão mudando, sim. toda a programação que eles fazem ali com animais, com golfinho, com baleia, eles acabam relacionando a uma atividade que eles estão fazendo para poder ajudar os golfinhos, as baleias, o sistema, o meio ambiente, trazendo as pessoas exatamente para este momento, né? Que aqui não é só um parque de diversões, aqui não é só para você ver aqui a programação, assistir a programação e ir embora, aqui você também está contribuindo com a sociedade de alguma forma. Porque a gente percebe no mundo, e talvez isso fale um pouco sobre o sentido, né? Que as pessoas também se sentem bem, às vezes não só de fazer, mas de participar também. Sim. Né? E eu acho que fica uma dica também para as empresas, que é importante. Eu acho que o mundo já começou a pensar assim, as grandes empresas já começaram a pensar assim, né, em criar produtos que sejam sustentáveis, né? Você pega o lançamento da Apple aí recentemente, né? Tudo que a Apple ela fala de material reciclável, de material que ajude o meio ambiente a se desenvolver de alguma forma, né? As empresas pensando nisso, elas também contribuem com esse encontrar do propósito do colaborador. Né? E aí até uma coisa mais ampla, né? Os governos já têm essa ideia dos, por exemplo, créditos de carbono. Né? É uma forma de tentar incentivar isso. Mas ainda está muito aquém. A empresa com filosofia ESG, né? Que é o que eles falam bastante. Tá muito aquém. A SeaWorld, recentemente eu li sobre eles, porque existe uma forte impressão de que esse modelo de negócios, vamos imaginar o SeaWorld como um modelo de negócio, vai desaparecer. Na medida em que essas novas gerações cada vez mais têm consciência da questão do sofrimento animal, coisas desse tipo. Então, o que eles já estão fazendo? Meio que mudando e levando pessoas, por exemplo, num navio para fazer um safari, não sei se chama safari também, né? Uma expedição, sei lá, em lugares que eles vão ver baleias e golfinhos em alto mar, lá nos mares gelados e tal, ursos polares, coisas desse tipo. Quer dizer, é uma percepção, no final das contas, eles estão pensando na sobrevivência do negócio, obviamente, mas que foi moldado por uma questão humana de olhar e falar assim, poxa, não está correto isso. Que alguém se divirta com um animal como uma baleia preso num tanque. Então, tudo isso faz parte dessa evolução, né, das gerações com outras preocupações. Não é só me divertir, como você falou. Eu não quero me divertir à custa do sofrimento de um animal. Isso tem a ver com essa reflexão mais ampla. Não, e você começa a perceber alguns negócios que foram desaparecendo. O circo, na sua origem ali, propriamente dito, ele foi desaparecendo exatamente por essa consciência que o ser humano ele foi encontrando no decorrer da sua caminhada, da sua trajetória, né? O Circo de Soleil ele acabou se desenvolvendo bastante porque ele foi com uma outra linhagem, uma outra filosofia. Mas aí a gente volta para esse ponto aí do sentido, né, das novas gerações. Essas, não sei se eu posso chamar de técnica, mas eu posso chamar de prática, mas eu posso chamar de intenção. Não sei como que as empresas elas acabam colocando ali dentro da sua origem, mas isso é uma alternativa para poder contribuir, talvez, com o encontrar do sentido do colaborador ali dentro da organização, né? Sim, porque subjacente, né, às questões mais básicas, que são trabalho aqui porque eu preciso do meu sustento. Isso é o mais básico. Essa é a camada mais elementar, porque alguém vai para o emprego. Mas ela não é suficiente, porque se a pessoa vai para um emprego ou para uma empresa só por conta disso, a partir do momento que tiver uma empresa B que oferecer para essa pessoa
R$ 50 a mais, ela vai falar, então eu vou para outra agora. E vou para outra. E assim vai. Ela não tem um compromisso com aquilo. Porque para ela é só subsistência. Mas a partir do momento que essas outras camadas de fontes de sentido, aí tem a ver com a ideia por trás daquele negócio, ou o quanto ela se sente bem naquele lugar por conta das relações humanas que ela tem ali, a maneira como ela é tratada, as oportunidades que ela tem, o sentido maior da própria empresa, ou o quanto ela consegue conectar aquele trabalho com os valores pessoais dela. Tudo isso vai contribuir para que no final ela fale, faz sentido eu estar aqui. Por que eu estou aqui? Só por conta do meu salário? Não, tem outras questões também que me mantêm. E que no final gera um impacto para a empresa. Porque qual que é o custo do turnover para uma empresa? Sim, não, altíssimo. Empresa prestadora de serviço, então? E você receber uma pessoa, treinar uma pessoa, investir nisso e de repente a pessoa sai. Aí você tem que começar do zero. Sim, sim. Então veja, mesmo que não fosse pelo ideal, acho que o ideal seria que nas organizações também se tomasse consciência da importância disso tudo. Isso fosse a motivação maior. Mas mesmo que não fosse por isso, só pela questão do impacto financeiro que isso tem, já valeria a pena pelo menos olhar para essa realidade e pensar o que pode se fazer a respeito. E mais uma vez, acho que a questão do turnover por conta da pandemia também intensificou. Em que sentido? A pessoa fala, não, olha, eu posso mudar, eu posso buscar outra coisa. E se eu tenho um desejo maior na minha vida? Eu vou ficar a vida inteira aqui? Não. Aí é o outro exemplo que você falou. Da pessoa que fala, não tenho nada contra, adoro a empresa, adoro todo mundo, mas eu não quero fazer isso pro resto da vida. Aí não tem o que se fazer mesmo. Exatamente. E um direito da pessoa. E não dá para você lutar muito contra isso, né? Porque quando você fala eu não quero, né, você já entra numa situação onde nada que você oferecer vai suprir esse eu não quero. Nada que você ofereça suprir. Você pode até segurar um pouco mais. Olha, então tá bom, fica aqui mais um ano para eu treinar alguém e tal. Mas se a pessoa já decidiu, eu vejo muito isso como professor de psicologia, de cursos à distância, que é o foco da minha outra área de trabalho, né? Não a área clínica, a minha área mais empreendedora. Muitos dos meus alunos e alunas são pessoas de meia idade que já tiveram uma formação, às vezes até têm um trabalho no momento e que chegaram a um ponto e falaram, não, eu cansei dessa vida corporativa e tal, eu quero trabalhar num emprego onde eu sinta que eu estou ajudando mais as pessoas, e elas vão estudar psicologia, porque é uma das áreas de cuidado, né? É uma área onde você começar a trabalhar um pouco mais velho também não é problema nenhum, dá para você fazer uma transição de carreira a qualquer momento e tal. Quer dizer, essa pessoa não é o salário que você paga para ela, não é a condição de trabalho. A empresa não vai conseguir oferecer para ela o que ela está buscando. Ela está buscando algo maior, que é uma transição de carreira por conta de um propósito que ela colocou para a vida dela. Que aí a gente volta para a questão do propósito, né? Mas você, doutor, e a gente estava conversando aqui um pouco, você estava falando para mim, você também já deu aula para a universidade, né? Sim, sim. Então você é uma pessoa que tem um conhecimento dessas duas gerações, porque agora nesse novo momento que você está passando, que é lidando com pessoas que já estão formadas, na sua grande maioria, né? E está aprendendo agora uma outra abordagem ali dentro da psicologia. Depois se você puder falar um pouco para a gente aí do Instituto, como que você está trabalhando, como você tem movimentado, até passar também as suas redes sociais para a galera poder te seguir, te acompanhar também. Você conseguiu identificar de forma clara aquele cara que está ali na universidade, ali, que está aprendendo, que está desenvolvendo, que tem uma visão da psicologia totalmente diferente, muitas vezes está na psicologia fazendo a coisa certa pelo motivo errado, pode dizer assim. Acontece de ter pessoas que estão na psicologia, por exemplo, porque na verdade ela queria estar fazendo terapia, né? E não fazendo. Mas às vezes ela vai por esse interesse e ela acaba se encontrando ali, né? Também, é comum. Mas nesse caso... Eu vou falar para você que eu fui para contabilidade porque eu queria sobreviver também, viu? E acabei me encontrando, viu? Eu gosto muito do que eu faço. Exato, mas a nossa sobrevivência, a nossa subsistência básica, ela é uma fonte de sentido também. E quantas pessoas vão, às vezes, para concurso público
e você pergunta, escuta, mas esse trabalho é o que você idealizou para a sua vida? Sei lá, ser fiscal de alguma coisa, ou tantas as possibilidades, né, que existem nos trabalhos públicos, e a pessoa, não, mas é um bom emprego, tem estabilidade, tem um bom salário e aposentadoria. Ela está errada? Não, porque ela entende que o trabalho para ela é um meio para alcançar outros objetivos na vida. Esses sim são as fontes de sentido. Então, porque ela quer ter estabilidade, ela quer construir um patrimônio ali na carreira dela, ela quer viajar, ela quer educar os filhos, seja o que for, tá tudo certo também. E se isso daqui estiver bem, não há problema nenhum desse daqui estar mais ou menos. Meu trabalho não é, eu fico lá 8 horas por dia, não é o lugar que eu tenho a maior realização no mundo. Mas o que eu recebo de lá permite que eu tenha realização em outras áreas. Tá tudo certo também. É uma escolha de cada um. Agora, na questão vamos dizer, da compreensão mais ampla disso, né? E dentro da psicologia, a gente tem várias ferramentas, vamos dizer assim, várias abordagens à natureza humana. A logoterapia é uma delas, que é essa que eu estudo. E de onde ela surge? Ela surge de um psiquiatra austríaco que começa a desenvolver a tese de que a busca por um sentido na vida é um dos fatores principais de motivação para uma pessoa. Né? Motivação para viver e para seguir a cada dia. E que o ser humano ele tem esse desejo de encontrar um sentido e que ele é capaz de ir nessa direção e de encontrar. E que isso vai trazer para ele realização, saúde mental, etc. Ok, ele está desenvolvendo essas ideias. Isso na Áustria da década de 30 do ano passado, quando tem a ascensão do nazismo. Ele era um jovem médico judeu. O nome dele é Viktor Frankl. Assim como os outros judeus, ele passa a ser perseguido e vai parar em um campo de concentração. Ele passa por mais de 2 anos preso em 4 campos de concentração diferentes. E nisso, até como uma estratégia de sobrevivência, ele adota a seguinte postura. Ele fala, bom, se a minha tese é de que a vida sempre pode ter um sentido e que buscar esse sentido pode ajudar alguém a ter mais motivação para viver e para sobreviver, então é necessário que, para que essa tese seja verdadeira, até aqui, nessa condição miserável, que eu, de fato, valide essa ideia. Então ele adota essa postura vamos dizer, de um cientista ali, como estratégia de sobrevivência também, mas não só como isso, como alguém que de fato entende que agora ele vai colocar à prova, eu vou aplicar. Então, já que eu tenho essa ideia, eu vou aplicar, vamos ver se é assim mesmo, comigo mesmo e com outras pessoas. E o que ele descobre? Que sim, que mesmo naquela condição mais miserável, quando a garantia de que você seria morto era muito maior do que a de sobrevivência, as pessoas que se orientavam para um sentido maior nas suas vidas eram fortalecidas. Era uma característica comum entre aqueles que suportavam mais e entre os sobreviventes. Um sentido para a sua vida, seja esse um sentido fora dali, de sair de lá, de encontrar alguém, ou às vezes um sentido quase que imediato, de sobreviver o próximo dia. Perfeito. Mas isso ajudava essas pessoas. Isso significa que todos que tinham um sentido sobreviveram? Obviamente que não, porque aquilo ali foi um genocídio, então muitas pessoas que tinham esse sentimento foram mortas por... Uma coisa não controla a outra, né? Então... por N outras razões. Mas, por outro lado, né, não existe uma causalidade. Então, a todo mundo que tinha um sentido sobreviveu. Não. Mas havia uma correlação. Todos que sobreviveram eram pessoas e suportaram, eram pessoas que traziam essa característica de uma busca de sentido, de um sentido maior, mesmo em meio àquilo. E ele sobrevive, perde tudo, perde a esposa, pai, mãe, irmão, cunhada. Só uma irmã sobrevive, mas porque fugiu, ele só vai reencontrar essa irmã vivendo na Austrália anos depois, muitos dos seus amigos, mas ele sobrevive, volta para sua cidade, não tem mais nada, nem ninguém, e ele fala, olha, lógico, eu estou resumindo a história aqui, né? Ele estava em muito sofrimento, mas ele pensa, se eu sobrevivi e eu estou aqui apesar de tudo,
a minha vida agora, a partir de agora, precisa ter um sentido. Não foi à toa que eu sobrevivi. E ele passa, então, retoma a sua carreira como um médico, um psicólogo, não um psicólogo no termo que a gente usa hoje, porque a profissão não existia ainda na época, mas estava sendo criada, né, essa profissão, mas ele atendia as pessoas na psicoterapia, professor da universidade e alguém que vai levar essas ideias, as quais ele chama de logoterapia, que é a psicologia do sentido da vida, para o mundo. Tá. E que chega também ao Brasil, embora não com tanta ênfase como outras teorias mais conhecidas, né? Como, por exemplo, a psicanálise ou as psicologias comportamentais. Mas que, recentemente, a gente tem trabalhado para divulgar mais e tem recebido mais reconhecimento. Então, o meu Instituto de Psicologia de Ensino à Distância foi criado com esse objetivo, de falar mais da logoterapia, de divulgar mais a logoterapia. Tá. E outras áreas da psicologia também, como, por exemplo, a ideia da psicoterapia integrativa, que é uma ideia também mais recente da psicologia, de que é possível para um psicólogo não ser refém de uma única teoria psicológica, que ele pode ter no seu repertório mais de uma referência e articular isso de forma adequada, ética, com respeito à ciência. Então a gente está nessa linha, né? Ensinando pessoas, treinando. A gente recebe psicólogos, estudantes de psicologia, profissionais de outras áreas também do desenvolvimento humano, porque a pessoa fala, eu quero ter um complemento na área da psicologia. Legal, ela vai estudar uma área da psicologia. Até porque eu não posso só pensar em fazer a terapia ou algum tipo de tratamento somente quando de forma corretiva ali, né? Eu preciso fazer também ali de forma preventiva. Eu posso de alguma forma também procurar também especialistas ou pessoas que possam me ajudar também para eu poder entender aonde que eu estou antes de eu chegar em alguma situação ou que não seja irreversível ou que vai para uma situação um pouco mais patológica, clínica. E a gente percebe uma mudança no mercado, doutor, né? E eu fico associando, né? Você estava falando um pouco sobre essa questão da psicologia integrativa e eu trago também para o meu mundo de contabilidade, eu falo o quanto que a gente tem pregado para ser personalizado. Né? O quanto que a gente não consegue mais colocar cada pessoa numa caixinha e falar bem assim, essa solução aqui que eu tenho vai servir para todo mundo. Não, hoje a gente vai numa linha que eu preciso personalizar, porque talvez aquilo que é bom para mim não é bom para você, por mais que a essência seja a mesma. Né? Por mais que os problemas eles venham da mesma origem, mas quando se trata de personagem e se trata de cenário, ele vai depender que existam outras abordagens para conseguir atingir o objetivo. Né? A gente percebe que as técnicas, as formas, as abordagens, elas estão muito mais relacionadas ao meio e não ao fim. Porque o fim, na verdade, é a transformação, é a mudança, eu consegui olhar para a crise de uma forma diferente, eu consegui olhar para o problema de uma forma diferente, eu consegui ver a dificuldade que eu estou passando ou dentro da empresa, ou a empresa está passando por uma dificuldade e eu consiga me manter ali estável para conseguir contribuir de alguma forma e não misturar as coisas, né? Não levar para casa os problemas da empresa e a recíproca é verdadeira, não levar para a empresa os problemas de casa também. Né? Então a gente começa a perceber que todas essas abordagens que são desenvolvidas, né? Não vou falar nem criadas, mas são desenvolvidas, né? Por profissionais, por cientistas, elas têm o intuito de personalizar um pouco, porque o ser humano, ainda mais depois de uma pandemia, acabou ficando cada vez mais complexo. Individual, né? Pode-se dizer assim. Tinha esse autor, né, que eu citei, o Viktor Frankl, ele citava uma frase que era assim, se você tratou 2 pacientes que têm a mesma neurose da mesma forma, você errou em pelo menos um deles. Porque as pessoas são diferentes, eu estou fazendo igual. Né? Chega lá uma pessoa, eu falo, é assim. Chega outra, eu faço exatamente igual. Alguma coisa eu errei, porque cada pessoa tem a sua individualidade. Então, de fato. Né? E agora, falando do contexto das organizações, é por isso que para um gestor, para um líder, o conhecimento da psicologia pode ajudá-lo. Porque ele entendendo essas dinâmicas das pessoas, como elas funcionam, etc., ele também consegue ter uma gestão mais humana, mais objetiva. Não é à toa que a gente tem uma pós-graduação lá no meu instituto, que é uma pós-graduação em logoterapia e desenvolvimento humano. Então, ela não é só para psicólogos, é para
pessoas que trabalham com desenvolvimento humano de maneira geral. E tem gestores ali que fazem a pós, porque eles falam, eu quero compreender melhor as pessoas para liderar melhor. E acaba contribuindo. Porque se a gente for parar para pensar, né, e aí eu vou aproveitar e falando um pouco também, a gente como Confirp, a gente entendeu isso no decorrer do tempo. A gente fala de contabilidade. Contabilidade é uma ciência milenar que ela sempre foi aplicada, né, no Brasil e no mundo, né, e não somente para recolhimento de imposto, mas também para poder ajudar ali os empresários ou aqueles envolvidos ali, né, que é o que nós chamamos de stakeholders, que eles entendam melhor o seu negócio e consigam tomar decisões. Então a contabilidade não é o fim, né, e muitas vezes as pessoas levaram a contabilidade como fim, né? Não, eu preciso do contador para poder pagar menos imposto. Não, esse não é o fim, né? O fim, a contabilidade é o meio. O fim é a sua decisão para que o seu negócio dê continuidade. Esse é o fim, né? É a sua decisão. A gente também entendeu no decorrer do tempo que se a gente não personalizasse esse atendimento, né, e só levasse uma contabilidade igual para todo mundo, a gente não ia conseguir chegar no fim. Né? E qual que é o fim? O fim é fazer com que aquele empresário tome uma decisão de forma certa, baseado nos números corretos. Né? Porque cada empresa tem a sua particularidade, cada empresa tem o seu diferencial, cada empresa tem o seu DNA, cada empresa tem a sua forma de lidar, o seu mercado. Então eu preciso fazer contabilidade diferentes, né? Respeitando a essência, respeitando a origem da informação, respeitando as técnicas, mas a demonstração precisa ser de forma diferente. Por quê? Porque as pessoas elas têm as suas particularidades, as empresas elas têm as suas particularidades. E isso fez com que a gente criasse um diferencial nesse atendimento, né? Porque eu procuro as pessoas com o perfil certo para poder atender aquele cliente, as pessoas que conhecem daquele negócio ali dentro das suas particularidades, que às vezes entende o sistema do cliente, que às vezes entende ali as limitações da companhia. Tem cliente que tem que ter uma visão mais tecnológica, outros clientes não, precisa ter uma visão um pouco mais operacional e técnica, né? Isso faz a gente entender, né, que quando se trata de mercado e de pessoas, né, não é, principalmente de pessoas, não é muito diferente, né? Se a gente não olhar para as pessoas de forma individualizada e querer padronizar a solução, a tendência é que a gente erre muito mais do que a gente acerte. Sim, e olhar para as pessoas com o potencial... Desculpa o merchan ali, tá, doutor? Obrigado pelo espaço ali. Agora, e olhar para as pessoas com o potencial de desenvolvimento que elas têm. Na logoterapia, a gente adota isso como uma postura básica, né, diante dos nossos pacientes no primeiro momento. Não é olhar para a pessoa só como ela é, mas no que ela pode vir a ser, na medida em que ela alcance as suas potencialidades no limite onde ela pode chegar. Que normalmente a gente não sabe qual é esse limite, mas a gente sempre sabe que em cada pessoa existe uma margem de crescimento. E se eu olho para essa pessoa só como ela é, ou pelo lado... Eu estou limitando. Ou pelo lado das limitações que ela tem, e eu, enquanto o psicólogo ali, levo isso como algo que não vai ser transposto, como que eu vou ajudar essa pessoa? A mesma coisa vale para um líder. Se ele olha para o liderado dele, para a equipe dele, ou não é, para um prestador de serviço, se ele olha para o cliente dele, não, isso aqui não tem jeito, é assim mesmo. O limite é esse. O limite vai ser esse. Não vai ter nada que faça com que ele mude essa opinião. Então, pronto, ele estipulou o limite. E a gente não pode, a gente tem que ter esperança nas pessoas, na possibilidade de mudança, nas capacidades individuais. O líder vai potencializar isso. Mas eu acho que uma grande dificuldade, eu acho que talvez um grande erro dos líderes, né? E eu me coloco nesse lugar também, é que às vezes a gente quer que as pessoas sejam aquilo que nós somos. Sim, também. Eu acho que a gente chegou até aqui, a gente fez um monte de coisa boa, um monte de coisa ruim também, mas na somatória dessas duas variáveis aí foram mais coisas boas do que ruins, então me ajudaram, me deram autoridade, né? Me oportunizaram estar neste lugar. E às vezes quando a gente vai lidar com as pessoas que a gente está liderando, que a gente está trabalhando com elas, a gente tem o hábito de fazer com que essas pessoas... A gente coloca a gente como padrão, né? Ela tem que fazer do jeito que eu penso, do jeito que eu faço, do jeito que eu quero em muitas situações, do jeito que eu entendo, né? E eu acho que isso não é nenhuma falha do líder de forma intencional. É porque é a referência que ele tem. É o padrão que ele tem.
E aí eu te faço uma pergunta, né? Como que eu determino, né? A gente fala, não, eu preciso avaliar aquilo que ele pode ser, não aquilo que ele é para não limitar ele, né? Mas qual que é o padrão? Qual que é o limite? Qual que é a regra? Existe? Eu acho que é muito individualizado isso também, mas a gente. E é muito fácil a gente errar nisso, nas avaliações que a gente faz. Porque, como você falou, eu estou tomando o meu padrão para avaliar o outro. Então, sabendo disso, qual a melhor postura? É a gente não estabelecer o limite. É a gente acreditar de fato no potencial de cada pessoa de se desenvolver. Agora, lógico, dentro de um contexto corporativo, né, uma empresa não é uma igreja. Porque numa igreja, por exemplo, existe vamos dizer, a paciência em relação a isso, as oportunidades são infinitas, está tudo certo. Você está lá e você vai. Sempre tem lá as pessoas esperando você se desenvolver, encorajando, torcendo por isso, seja lá quando for. Uma empresa tem certas limitações, tem margem, né, tem erro, uma né? margem. Eu acho que aí a empresa vai determinar a sua margem, tentando, né, colocar isso mediar isso com um olhar humano. Mas, Variar o risco. Mas aí vai passar muito por esse fator também. Porque não dá para, por conta disso, as coisas deixarem de serem feitas. Por exemplo, você tem lá o cliente e por conta da seu desejo de desenvolver o colaborador, o cliente está sofrendo um prejuízo lá na ponta. Aí também não é ético da sua parte. Né? Exatamente. Mas aí vem a capacidade, né? E é daquilo que a gente está falando, a capacidade do líder de identificar quais são as reais habilidades, né? Porque para que você possa alocar ele em outros projetos, Sim, em outros também, lugares, também. em outros momentos. Ou né? ajudar essa pessoa numa nova carreira, um incentivo para isso também. Exatamente. Né? O lado humanizado que a gente está falando do mundo corporativo que acredito que tenha se desenvolvido mais. Né? Então, doutor, hoje quando a gente olha para essas novas gerações, a gente começa a perceber, talvez um dos pontos aí que norteou o nosso bate-papo está exatamente no sentido, né? Vem do meu lado aqui da parte prática, né? De falar para você, faz sentido o que você está me falando, porque a nossa faixa etária hoje na Confirp é muito baixa. Eu vou falar isso de efeito de causa. A gente tem uma faixa etária baixa, então todas as discussões ou os debates que a gente tem hoje internamente, ou algum pedido de demissão, ou alguma situação específica, está muito relacionado a essa visão do colaborador de querer encontrar sentido, querer alguma coisa diferente. Talvez você que está nos assistindo, né, que também está passando por essa grande crise de captação humana, de captação de talento, talvez você esteja se vendo também neste lugar. Né? E a gente chega à conclusão que a gente vai ter que começar a pensar mais em proporcionar esses sentidos para que as pessoas, né, e essa nova geração principalmente, encontrem outros motivos para estar. Para que ela não precise sair da organização para encontrar isso daí. Talvez lá dentro ela vai ser capaz de encontrar. Legal. Doutor, e eu quero te agradecer, viu, por estar aqui. Queria que você desse alguns toques finais para quem está nos assistindo aí, para como lidar com tudo isso. O convite, né? Reforçar essa ideia de que, de fato, vale a pena a pessoa investir no autoconhecimento, no seu desenvolvimento, que se ela tiver com esses sentimentos negativos em relação a si mesma, um vazio, um desânimo, ela procurar ajuda profissional de um psicólogo, de um psiquiatra, de alguém que vai ajudá-la a sair desse lugar desconfortável. Né? E a procurar também, caso ela não tenha ainda essa oportunidade, conteúdos na internet, livros, isso pode ajudar. A gente tem um trabalho bem legal ali no Instagram, que chama-se Logoterapia BR. Lá sempre tem conteúdo interessante nessa área de psicologia e desenvolvimento humano. Tem meu canal no YouTube também, que é só buscar ali Dr. Alberto Neri, tem bastante coisa sobre esses assuntos. E a pessoa aí entender que é também responsabilidade dela. Essa busca, esse encontrar de um sentido baseado no quê? Nas oportunidades que a vida coloca diante dela. Então, a primeira pergunta que tem que se fazer é essa, né? Não é qual será o sentido da minha vida, mas o que a vida colocou diante de mim hoje? Quais são as possibilidades que eu tenho? Comece por aí, já é um bom começo. E eu vou te dar a oportunidade, viu, doutor, de você fazer um merchan do seu livro também, para quem quiser te procurar aí. O meu livro A Vida Sempre Tem um Sentido, está disponível no Amazon, é só colocar ali. É um livro que fala os conteúdos básicos, né? Uma introdução
ao pensamento do Viktor Frankl, que é a logoterapia, e a essas reflexões do sentido da vida. Legal, e eu quero agradecer você também que está nos assistindo, que ficou aí com a gente. Saiba que o nosso intuito aqui é contribuir com o seu crescimento pessoal e profissional. E eu tenho certeza que com este bate-papo aqui você aprendeu bastante. Mas não fique só para você não, compartilhe com outras pessoas também. Nos siga nas redes sociais, não esquece de curtir aí, ó. Colabore com o nosso crescimento e com o nosso desenvolvimento também do nosso canal e da nossa página. Obrigado, gente.